Olá pessoal, agora começa mais um episódio da Talkenização, o podcast da Leak, a sua fonte de informação para participar e saber tudo sobre o universo da tokenização. Eu sou Felipe Persigo, cofundador e CMO da Leak, e estou aqui hoje com Daniel Coqueri, cofundador e CEO da Leak. Fala Felipe, fala galera, todo mundo que está nos ouvindo aí, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast aqui. Bom, legal. Daniel, hoje eu quero trazer um assunto bem interessante aqui para o pessoal, e talvez é uma dúvida que muitas pessoas tenham, né? Que é a respeito do blockchain. O que é de fato o blockchain, né? Então, você ouvinte que está aqui nos acompanhando, hoje você vai sair desse podcast entendendo um pouco mais sobre o que é blockchain, como que ela funciona, quais são as tecnologias que englobam o blockchain, como que isso faz com que a tokenização funcione, né? Mas acho que para começar, Daniel, eu vou começar pela pergunta clássica, né? Aquela pergunta que eu faço para você sempre no início dos episódios. O que você, Daniel, acha que significa o blockchain? O que é o blockchain para você, né? Como é que você explicaria isso para as pessoas que estão nos ouvindo? Legal, Felipe, eu acho que assim, explicar o blockchain, eu sempre até peço licença aqui para a galera tech, para os desenvolvedores, para a galera de infraestrutura, porque eu acho que explicar o blockchain na parte técnica é extremamente complexo, então eu sempre tento dar uma explicação mais simples para que a pessoa leiga consiga entender o que é um blockchain, por mais que a galera técnica possa descer a porrada no que eu falo, porque obviamente eu vou falar algo de um jeito muito simplório, né? Mas é importante também explicar de um jeito que as pessoas entendem, né? Que possam entender, né, Felipe? Então, no final do dia, o blockchain, né? Ele é um software, ele é um programa de computador, ele é um software que ele está instalado e rodando dentro de servidores e, de uma certa forma, espalhado em milhares de servidores, né? Então, imagina que você tenha um software espalhado ou instalado, o mesmo software em milhares de computadores, em vários lugares do mundo, com uma cópia desse software e com uma cópia de todas as informações que estão sendo registradas nesse software. Então, assim, a gente pode falar que um blockchain é um grande banco de dados descentralizados? Cara, pode, né? A gente pode tomar aí porrada da galera tech, que talvez os devs vão falar diferente, ou vão usar outros tipos de termos, mas para a gente tentar simplificar um pouco, né, Felipe, para também não complicar, a gente pode falar que o blockchain é um grande banco de dados, só que descentralizado, né? Ou seja, é o banco de dados replicado em vários lugares ao mesmo tempo e sendo atualizado em vários lugares ao mesmo tempo. Também a gente poderia explicar dessa forma o blockchain. Mas o blockchain é muito mais do que isso, né? A gente está tentando dar uma visão mais simplista para que as pessoas entendam qual que é a essência do blockchain, né? Então, ele pode ser um grande livro ou um grande banco de dados descentralizado e replicado em vários lugares ao mesmo tempo. E aí, com isso, vai trazer uma série de atributos e características em torno desse ambiente. Mas acho que esse é um pouco da base ali, né? Do que pode ser um blockchain. Com certeza. Você até poderia contribuir também, né, Felipe? Porque você também fala bastante aí. Se quiser adicionar alguma coisa... Com certeza. Não, eu vou trazer aqui algumas informações, sim, com certeza. Sabe que uma curiosidade, você sabia que o blockchain, para quem não está conhecendo agora o termo blockchain, o blockchain ele surgiu com o Bitcoin, né? No começo as pessoas acreditavam que o blockchain era o Bitcoin o blockchain, mas aí acho que com a evolução do próprio mercado, eles perceberam que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então, o Bitcoin é a moeda e o blockchain é o sistema que permite com que a moeda transacione, né? Que é isso que você comentou. É um banco de dados descentralizados. E naquela época, quando o Satoshi Nakamoto, o criador do Bitcoin, ele vem com um termo, sabia que o termo não era blockchain, né? Era chain of blocks. Depois o pessoal acabou adaptando, né? E aí entra até naquela característica do blockchain, que é a cadeia de blocos, né? As pessoas perguntam, mas o que são as cadeias de blocos? Por que o nome é blockchain, né? E até para contribuir com a tua explicação, basicamente as cadeias de blocos são as transações que são formadas, né? Então, sempre que um bloco ele é verificado ali dentro do blockchain, ele contém informações e aí um bloco sempre vai sendo criado após o outro, né? Até por isso que é uma cadeia de blocos. E aí esses blocos podem ser informações, transações e diversas outras coisas, dependendo do blockchain, né? Então, acho que respondendo uma pergunta que muitos têm, como que surgiu o blockchain? O blockchain surgiu lá com a criação do Bitcoin,
e depois eles vieram adaptando e criando outros tipos de blockchains para outras aplicações, né? Até uma pergunta que eu te faço, Daniel, você conhece o termo do gasto duplo, né? A solução do gasto duplo. Quer explicar para o pessoal essa? Não, eu deixo para você, você está com o tema muito mais na ponta da língua aí. Fica à vontade, Felipe. Tá, vou explicar rapidamente, então, pessoal. O blockchain, ele foi muito... as pessoas acharam, realmente acreditaram que a tecnologia era tão revolucionária porque ele resolvia o problema do gasto duplo. O que é o problema do gasto duplo? Hoje, quando, por exemplo, eu quero mandar um arquivo de Excel para o Daniel, eu pego esse arquivo, anexo em um e-mail, mando para ele. Só que o que eu mando para ele não é o arquivo propriamente dito, né? Eu mando uma cópia do meu arquivo para ele. Então, um único arquivo de Excel acabou virando 2. E se o Daniel replicar isso para frente, aquele arquivo de Excel ele vai se tornar infinitos outros arquivos. E aí, isso é o gasto duplo. No caso do Bitcoin, como ele é 100% digital e online, você não conseguia resolver esse problema de você pegar um arquivo digital e não permitir que ele fosse duplicado, né? E aí, com o blockchain, o Bitcoin que sai da tua carteira, ele sai da tua carteira mesmo e vai para a carteira do destinatário, né? O que antes não conseguiria acontecer. Então, seria como se eu fosse mandar um arquivo de Excel para o Daniel e ele saísse do meu computador e eu nunca mais tivesse acesso àquele arquivo. Acabei me estendendo um pouco aqui, mas é interessante dizer isso porque a gente consegue entender um pouco da complexidade do blockchain, apesar de ser algo simples, mas não é tão simples, né? Eu acho que a gente podia até ir para uma segunda categoria de perguntas que as pessoas fazem, é que o blockchain é uma tecnologia única? Ele não é uma tecnologia única? Porque muitas pessoas falam a tecnologia blockchain, mas eles esquecem o que engloba a tecnologia blockchain, né? O que é o blockchain de fato? Você consegue nos dizer algumas tecnologias que você sabe de cabeça que englobam o blockchain, Daniel? Não, eu acho assim, né? Quando a gente fala de blockchain, né, Felipe, você tem hoje no mercado diferentes blockchains rodando, né? Diferentes formas que um blockchain pode trabalhar, diferentes utilizações do blockchain, né? Se a gente for pegar ali, talvez os dois blockchains, os dois maiores, né? Que a gente tem o blockchain do Bitcoin, o blockchain da Ethereum, eles têm utilização totalmente diferente, né? Esses blockchains. E são blockchains, são consideradas tecnologias blockchain, mas com utilização muito diferente um do outro, né? E aí você vê no mercado hoje surgindo cada vez mais soluções de blockchains, e aí os diferenciais eles vão mudando, um vai resolvendo algum problema de escala que um outro blockchain não tem, né? Ou seja, processar muitas transações ao mesmo tempo, que um outro blockchain não está conseguindo mais ter essa escala, ou resolve-se problemas e aí aqui, né, da maneira que o blockchain funciona, aquela questão do Proof of Work, Proof of Stake, e aí você tem outras características de como as informações são validadas dentro desses blocos, né, que também vão mudando. Então, acho que assim, o mercado hoje, ele vem evoluindo muito também essa questão, né, tem bons projetos de blockchains. A própria Leak hoje ela está integrada em 4 blockchains, né? A gente trabalha com o blockchain da Ethereum, né, Felipe, que é o maior blockchain aí do mercado, de dApps, né, de aplicações, onde você pode desenvolver ou criar os seus tokens e a sua aplicação utilizando esse blockchain, que é o Ethereum. A gente está também utilizando o blockchain NextDAI, que também tem suas diferenças e é muito bom, por sinal, na parte de escala, resolve alguns problemas de transações e taxas ali que a Ethereum hoje tem. E tem também o blockchain da Binance Smart Chain. Esses 3 blockchains eles têm uma similaridade muito grande por trás, eles funcionam muito parecido, né, com a mesma linguagem, inclusive. Sim, tem a questão dos smart contracts também, né? E a Hathor, que é um outro blockchain, inclusive, que foi criado no Brasil, que também tem tem diferenças aí, né? O mais importante, a gente até gravei um podcast mais cedo hoje, Felipe, e até comentei, o mais importante do lado do investidor, ele não tem que se importar ou conhecer tanto o blockchain, né? Ele, no final do dia, o blockchain, o token é um instrumento que ele tem acesso, mas ele tem que estar muito mais antenado ao lastro do token, ou seja, o que representa aquele token que ele está comprando, do que qual blockchain
ou entender de blockchain para poder investir nos tokens, né? Não, exatamente. Eu acho que até o intuito do episódio é mostrar para as pessoas a segurança do próprio blockchain, né? Porque a gente fala-se muito de blockchain, tudo no blockchain, segurança jurídica do blockchain, até já dando um spoiler aí do nosso próximo episódio, né? Qual que é a segurança de se investir em um ativo tokenizado, questão da parte jurídica, né? Mas quando a gente olha no blockchain, então a gente sabe que tem diversas tecnologias que englobam blockchain. A gente sabe que o blockchain é um livro contábil de todas as transações que acontecem dentro do blockchain específico, né? Então, no caso do Ethereum, que é o que a gente usa, o blockchain do Ethereum armazena todas as transações que a gente está fazendo, né? O XDAI ou qualquer outro blockchain que a gente use. Então, tem ali todas as transações, tem a data, tem a hora, o momento exato que saiu o token da carteira da pessoa que recebeu, a criação, né, Daniel, do token, quando que foi feita, qual é a regra do token. Então, acho que tudo isso, mostrando para quem está nos ouvindo hoje, é essa pessoa entender que realmente existe uma complexidade, existe uma segurança por detrás dessa tecnologia, não é só alguma coisa que alguém criou lá, né? Então, desde a criptografia até a parte da imutabilidade, da verificação do Proof of Work. Então, são várias coisas que tornam o blockchain único, né? E falando a respeito da tokenização e do blockchain, qual que é a principal vantagem hoje, por exemplo, de se usar blockchain e não se usar, por exemplo, talvez um sistema tradicional para armazenamento, gerenciamento desses dados, Daniel? Seria o quê? Registro dos dados? Que informação mais que seria o benefício de usar o próprio blockchain? Eu acho que o blockchain ele acaba virando, né, Felipe? Ele é um veículo para que diferentes agentes do mercado possam se conectar sem a necessidade de um intermediário para confiar naquelas informações, né? Então, quando as pessoas precisam, né, buscar uma informação no blockchain, ela não tem que confiar em uma empresa, não tem que confiar no Felipe, no Daniel. A informação que foi colocada no blockchain, né? Ou seja, quando a gente cria um token, as informações dos tokens, a informação do token está dentro daquele blockchain programado. Eu acho que um grande ganho aí diferentes players do mercado podem usar o blockchain como uma interface comum de comunicação para aquele ativo, sem a necessidade de eles confiarem uns nos outros, porque a informação não está na empresa A ou na empresa B. A informação está em um ambiente descentralizado, que é o blockchain, imutável, né? Então, assim, eu até estava explicando um pouco, né? Mas o que é essa imutabilidade, né? Por que o blockchain ele não pode ser alterado, né? Uhum. E aí, o que o Felipe explicou, né? O blockchain, ele funciona como blocos, né? Cada bloco, né? Você coloca informações ali dentro, né? E como o Felipe bem falou, é uma cadeia de blocos. Sempre que você cria informação, coloca no blockchain, entra em um bloco, esses blocos, eles têm tamanhos de informações, eu digo assim, eles cabem lá, vamos dar um exemplo aqui bem para a pessoa entender. Um bloco cabe 10 palavras, né? Então colocou lá 10 palavras em um bloco do blockchain. Esse bloco ele fecha, imagina que ele fecha e abre-se um bloco novo, vazio, para as pessoas continuarem colocando mais 10 palavras. E depois fecha esse bloco, abre-se um novo bloco, né? Então vai bloco atrás de bloco nascendo no blockchain, né? E esses blocos eles são interligados. Significa que se alguém quiser alterar o primeiro bloco, né, ele teria que alterar todos os blocos. Tá? Até porque, né, Daniel, tem uma parte da criptografia de hash nesse processo que quando é fechado um bloco e ele é verificado, ele gera um hash, né, de transação. Ele gera um hash do bloco. E esse hash vai no bloco seguinte, mencionando o primeiro bloco, né? Exatamente, eles são interligados, né, Felipe? Então, o bloco 1 com o bloco 2, com o bloco 3, com o bloco 4, eles vão se interligando através desse hash, a ponto de que se alguém tentar mexer no bloco 1, né, alterar o bloco 1, ele, na teoria, teria que mudar todos os outros blocos, né, porque vai mudar a informação. Só que qual que é o detalhe aqui? Além de ter que alterar tudo isso, atualizar todos os computadores que tem esse blockchain, né? A gente falou no começo do podcast que o blockchain é um banco de dados que está em milhares de computadores. Então, a pessoa que tentar hackear, alterar um blockchain, ele teria que alterar o bloco que ele quer, reprocessar todos os blocos do blockchain, atualizar todos os computadores, mas aí tem um detalhe importante aqui, né, Felipe? Antes de nascer um novo bloco.
Ele teria 10 minutos. É quase que dá um filme de Missão Impossível isso. No Bitcoin, né? Vamos só para no Bitcoin ele teria 10 minutos. No Ethereum, cara, só para a gente explicar, né? O bloco, pessoal, ele nasce. Cada blockchain tem um tempo, né? De processar esses blocos, de criar esses blocos. O blockchain do Bitcoin foi o que o Felipe comentou, né? Ele nasce a cada 10 minutos em média. Nasce um bloco novo, né? Então, se a pessoa quiser roubar ali, né, criar um Bitcoin, colocar algum Bitcoin fantasma na carteira de alguém, ele teria que alterar o blockchain na máquina, no servidor dele, né? Porque lembra, o blockchain é um software público que qualquer um pode instalar e rodar, né? Processar, né? Isso a gente chama de node, né? De um nó, mais um nó na rede. Então eu teria que alterar o meu blockchain aqui, publicar essa atualização em todos os blockchains do mundo que está rodando esse mesmo computador, antes de nascer o próximo bloco, porque quando nasce um próximo bloco, altera-se tudo de novo. Então, no Bitcoin, eu teria 10 minutos para fazer isso. E hoje não existe poder computacional no mundo que alguém consiga fazer isso. E aí, por isso que ele é irhackeável. Aí você pega o Ethereum, né, que é um outro blockchain, se eu não me engano, né, Felipe, é segundos. Os blocos do Ethereum é bem mais rápido. Então, assim, é uma tecnologia realmente muito segura no ponto de vista de alterar as informações. Então, uma vez que você cria um token, coloca as informações de um contrato, né, que a gente já explicou em outros episódios, né? O que é um token, como funciona um smart contract um pouco. Você não consegue alterar, ninguém consegue alterar, e isso dá uma segurança para que esses players possam utilizar esse token como uma interface de comunicação entre eles, sem a necessidade de confiar ou de um terceiro aqui no meio para dar essa confiança. Então, essa é uma das coisas só que o blockchain entrega de valor. Hoje, para quem não conhece o mercado financeiro, você tem alguns hubs, algumas empresas que centralizam as informações para as outras. Provavelmente, com a adoção cada vez mais em massa da tecnologia blockchain, a gente vem vendo isso, né, Felipe? Aqui fora, empresas fora do Brasil, cada vez mais os bancos, instituições financeiras falando em usar o blockchain, você vai acabar eliminando alguns intermediários do processo. Não, com certeza. Até acho que para conseguir resumir para o pessoal o que seria de fato blockchain, talvez a gente pudesse falar de forma bem simples. Cara, é uma rede descentralizada em que é uma rede de computadores descentralizada onde todo o processamento de dados fica espalhado pelo mundo. Então, como é que a verificação é feita? Aí é ter uma coisa mais técnica, né? Mas se a pessoa se atentar que o blockchain é uma tecnologia tipo de servidores descentralizados ao redor do mundo, isso já ajuda muito, né? Já ajuda a pessoa a compreender um pouco mais. Bom, gente, queria agradecer todo mundo que participou aqui do episódio. Acho que a gente conseguiu trazer aqui uma boa ideia do que é o blockchain, como que a tokenização está interligada junto a isso. Se você quiser saber um pouquinho mais de blockchain, de tokenização, não esquece de acessar o nosso blog. Está lá no site da leak.com.br. Vai ter bastante informação, inclusive no nosso YouTube, vai ter mais conteúdos a respeito disso. E no próximo episódio, Daniel, a gente vai falar sobre segurança jurídica dos tokens, cara. A gente vai explicar como é que esses direitos são garantidos para quem compra o token, né? Então, a pessoa que comprar o token, qual que é a segurança que ela tem? Então, pessoal, quero agradecer a todo mundo que ficou aqui até o final. Espero que vocês tenham curtido o episódio. Se vocês curtiram, não esquece de compartilhar também aí com a galera. E, Daniel, vamos pro próximo episódio? Vamos lá, Felipe. Obrigado pela galera que escutou aqui mais um episódio. A gente vai avançando no tema. Acho que quem já escutou o primeiro e vem escutando está com certeza aprendendo bastante sobre essa nova tecnologia, sobre essa reconstrução do mercado financeiro. E vamos lá, estamos bastante animados aí.